A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como disse a irmã Sandra em uns cultos anteriores, não é fácil ficar aqui não. Eu fico bem mais confortável ali embaixo, atrás da câmera. Mas Deus ele tem as suas formas, né, de tratar com cada um, né? Ele não trata com pessoas de formas idênticas, e sim, com cada pessoa ela trata de um jeito. Teve um culto uns meses atrás, né? Deus usou a missionária Roseli. Final de culto, eu estava sentado ali na minha posição e ela desceu e falou uma palavra rápida, né? Basicamente, ela disse assim: Deus quer te usar e Ele tem pressa. O que eu entendo com isso? Saia da sua zona de conforto. Se mexa. Deus precisa de você, né? E isso vem me incomodado faz tempinho já, mas a pergunta é: como, quando, de que jeito, né? A gente tem as limitações, como, né? Como todos têm, e a gente resiste por demais em sair da zona de conforto, em ficar, né? Vindo aos cultos, fazendo o trabalho que eu desenvolvo aqui, né? Enfim, não exige maior compromisso, como eu digo, com Deus mais especificamente, né? E muitas das vezes a gente é enganado, a gente acha que a gente está desempenhando a vontade de Deus, o fato de a gente estar vindo nos cultos, estar desempenhando a minha função, que todos sabem qual é, o trabalho que eu faço aqui da mídia, e a gente muitas das vezes acha que isso é o suficiente, tá, beleza. Porém, o que acontece? Não é bem assim, né? A gente vê que Deus, o que Ele tinha que fazer por nós, Ele tem feito, Ele não falha, né? Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos protegido, né? Temos passado por circunstâncias, talvez não tão graves como muitos, a gente sabe que passa, mas a gente vê que Deus tem cuidado de nós, e a gente vê que a mão dele está presente ali. E em contrapartida, o que a gente tem feito, né? E nesses dias, né, desde que o nosso amigo Anderson, né, é você, e eu levei meio da brincadeira, tipo, né? Enfim, mas foi, não, é você e você, e eu acabei entendendo que é uma oportunidade que Deus abriu para Ele me usar de alguma forma, né? Imagino que não seja pregando a palavra, mas aqui estou eu. E baseado nessa experiência que eu venho tendo nesses últimos tempos, né, que a gente vai observando aqui, observando lá, né, eu sou uma pessoa que eu fico muito, como diz, assim, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de ficar vendo podcasts, eu gosto de ficar vendo vídeos, vendo palestras, às vezes, de pregadores, e a conclusão que eu cheguei que, gente, está uma confusão, tá? O que a gente percebe? Muita informação, muita informação. Hoje nós estamos numa época em que informação é o que a gente mais tem. Você pegou seu celular na mão, o que você pensar, você acha ali. Porém, o que acontece? São muitas informações contraditórias, informações erradas, informações... Desculpa, irmãos. Peço que a igreja possa se sentar, por gentileza. E eu comecei e é falta de costume. Já fiz dessa uma vez, olha. Oh, meu Deus. Enfim, e a conclusão que cheguei? Se nós não nos posicionarmos, se eu não me posicionar, eu vou colocar todos aqui, porque eu acredito que muitos
já estão devidamente posicionados. Mas acredito que muitos também ainda precisam desse posicionamento, né? O fato de estar na igreja, ótimo, você precisa vir na igreja, você precisa participar dos cultos, você precisa ouvir a palavra, você precisa estar próximo de pessoas que compartilham da mesma fé que você compartilha, que crê nas mesmas coisas que você crê, né? Mas o que nós precisamos mais ainda é estar mais próximos de Deus, né? Muitas das vezes a gente está na igreja, mas o fato de estar na igreja não significa que estamos próximos de Deus. Será que realmente estamos fazendo a vontade dEle, mesmo dentro da igreja? Fica uma pergunta, né? Eu acredito que muitos, infelizmente, não. Por quê? Porque está seduzido pelo mundo, né? As informações que lá são sobrecarregadas na nossa mente, muitas das vezes nos convence de que o fato de estarmos na igreja, de estarmos vinculados a alguma denominação, a alguma religião, isso já é o suficiente para nos conduzir à salvação e nos conduzir à vida eterna. E é um engano, porque se nós não tivermos a nossa comunhão específica, individual com Deus, a nossa conexão com Deus, somente Ele para nos direcionar, para nos dirigir, para nos conduzir realmente à vida eterna com Ele, né? E o que acontece? Nosso inimigo sabe disso. Ele sabe que tem duas situações que o crente precisa estar firme para que não seja enganado por ele, que não seja. E ele conhece, ele sabe. E ele tem as suas artimanhas para nos roubar essa possibilidade de estarmos em conexão com Deus, né? Eu me refiro à oração e me refiro à leitura da Bíblia, leitura da palavra. Oração, todos sabem, mas vou reforçar, é você falar com Deus, é você apresentar a sua vida a Deus, é você colocar para Ele todas as suas alegrias, todas as suas petições, né, todas as suas angústias, todas as suas dúvidas, todas as suas tristezas, né, que não há ninguém melhor, não há um ser melhor para nos atender e nos ajudar do que o nosso Deus, né? Eu até estava sentado ali e eu tinha, basicamente, eu estava entre duas palavras, né? Essa, falar sobre a oração, e uma outra. E eu falei com o Senhor ali, falei, Deus, me ajuda aí, né? Porque, né? Aí o pastor começou a falar a respeito da oração. Ele começou a falar da oração, do poder da oração, da força da oração. Aí me veio na mente, não, se ele está falando isso, ele já está falando, então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre outra coisa, né? Que a gente tem o plano B, vamos dizer assim, né? Mas não, eu achei por bem realmente, e na que eu pesquisei alguma coisinha, e enfim, para passar para os irmãos. Talvez muitos irmãos podem pensar, mas isso aí é uma coisa comum, é uma coisa que todo mundo sabe. Realmente, é uma coisa que todo mundo sabe, mas não é uma coisa que todo mundo pratica, né? E mediante ao que eu disse anteriormente, esse excesso de informações que hoje a gente tem, não parece, mas pode gerar muitas dúvidas na cabeça do crente, né? A gente vê, já vi, como eu disse, eu gosto muito de assistir vídeos assim, tem aqueles escolhidos a dedo, né? Eles conseguem pegar um pastor falando sobre um determinado assunto, divide a tela e coloca outro pastor falando no mesmo assunto, e os dois sendo opostos. Imagina a cabeça do mais leigo, daquele que não tem um conhecimento tão grande da Bíblia, ele vai ficar confuso, ele vai ficar, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se nós não nos despertarmos para isso e passarmos a dedicar a maior parte do tempo que nós pudermos, obviamente, à oração, a falar com Deus, para que Deus possa nos direcionar,
né? A partir de uma comunhão mais, mais íntima com Deus, né? Através do Espírito Santo, Ele vai nos mostrar, olha, isso aí não, isso sim, né? Ele vai nos direcionar e nós precisamos disso, porque de outra forma, com as nossas próprias forças, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É essa a conclusão que eu cheguei, baseado no que a gente tem visto, né? E cá entre nós, irmãos, eu imagino que todos tenham visto, né? Aí fora está uma bagunça. Está uma bagunça em termos de religião, em termos de política, enfim, né? Nós precisamos realmente nos posicionarmos nesse sentido, né? Então, as duas coisas mais importantes que eu separei é essa, a oração, né? Pra você ter uma ideia como a oração é importante, em toda a Bíblia, eu dei uma pesquisada rápida a respeito, a menção da palavra oração, ela aparece mais de 700 vezes na igreja, na Bíblia, o que nos leva a entender que é muito importante, né? Em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar, né? Aí eu estava pensando, foi orar sem cessar, mas como orar sem cessar? Seria orar sem parar, mas como fazer isso na nossa correria do dia a dia, né? Na realidade, o que seria isso? Seria, sim, você ter o seu momento de oração, mas no dia a dia, no seu trabalho, você está com a sua mente conectada a Deus, né? Pensando nele, falando com ele, mesmo que seja em pensamento, né? Nós temos que atingir esse grau de conexão com Deus para que Ele nos direcione, para que Ele nos ajude, nos mostre caminhos, né? Hoje, muitas das vezes, a gente, usando um termo assim mais popular, a gente dá muita cabeçada. Por quê? Porque não escuta o Espírito Santo, né? Não tem a comunhão, né? Muitas das vezes ele até fala, mas você, não, é coisa da minha cabeça. E acaba, muitas das vezes, tomando caminhos errados, fazendo um negócio errado, falando algo errado, agindo de uma forma errada, e isso, consequentemente, vai trazer muitas consequências, né? Então, a importância da oração é primordial, né? O que é uma oração? Simplesmente é uma conversa com Deus, né? Falar com Deus, do seu jeito, né? Não precisa ser orações repetitivas, nem deve ser uma conversa uma conversa sincera, de coração quebrantado, de coração aberto, onde Deus realmente chegue aos ouvidos dele, né? Não adianta ficar com intenções, com segundas intenções para com Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe muito antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então não adianta a gente tentar, né? Em si, a gente tem que procurar sempre estar o mais sincero possível na presença de Deus, né? Mas assim, para que você possa ter uma oração sincera, exige algo de nós. Imagine você dobrando o joelho lá na sua casa, no seu quarto, falando com Deus, mas no fundo você não crê que Deus está te ouvindo. Então a primeira coisa é você crer, é confiar. Como o pastor disse, crer, Deus se alegra quando um filho dele dobra o joelho e coloca as suas petições, coloca as suas dores, suas necessidades na presença dele. Ele quer que a gente faça isso. Mas por que tem que fazer isso? Deus já não sabe o que a gente precisa? Sabe, com certeza Ele sabe. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós temos que escolher confiar nele. Nós temos que a palavra é essa, escolher, tomar a decisão de confiar nele, né? A partir do momento que nós tomamos essa decisão, esse comportamento de confiar, aí sim estamos de acordo com que Deus entende e fala, não, ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer qualquer coisa da vida dele, mas ele optou por vontade própria em confiar em mim, então eu vou responder, né? Isso é muito importante, nós temos esse entendimento, para que quando aproximemos de Deus em oração, realmente confiemos que Ele está ouvindo e que no momento oportuno, na hora certa, Ele vai vir com a resposta, Ele vai vir com o que você precisa. Amém, irmãos? E a oração também é uma oportunidade, né? Que você tem
de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda irá fazer, né? Por uma cura, talvez, por uma situação que você viu claramente que Ele te livrou, é através da oração que você chega a Ele e fala com Ele. Você agradece, você expressa a sua gratidão para com Ele em oração. Então veja, a oração ela tem uma importância muito grande na vida do crente, né? Ela tem que fazer parte, né? Aí muitas das vezes a pessoa pergunta, mas quanto tempo, né? Eu já vi pessoas falar, não, eu dou 10% do meu tempo para Deus, né? Que seria aí 2 horas e 40 por dia. A palavra diz, orar sem cessar. Então, lógico, vai ter aquele momento que você vai dedicar 100% à oração, mas vai ter aquele momento que você está no trabalho, mas a sua mente está conectada, aquilo que eu disse anteriormente. Então, assim, nós temos que adquirir esse hábito de estar sempre ocupando a nossa mente com as coisas de Deus, né? Mas aí entra um grande desafio, né? Como eu disse anteriormente, Satanás ele sabe disso. E ele é expert em criar distrações para nós, né? Muitas das vezes ele lança lá um desânimo, lança lá uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação exagerada por alguma situação, né? E outro instrumento que, na minha opinião, é responsável por isso, é a tecnologia. Mais precisamente o celular que todo mundo tem no bolso, né? Por que eu falo isso? Eu sei que tem muitos irmãos que não têm esse problema, que muitas vezes nem gostam de celular, nem gostam de mexer com isso. Mas eu sei que tem muitos que têm. E o celular, por quê? Tem de tudo no celular. Tudo que você pensar, você resolve no celular, né? E eu imagino que todos já tiveram a curiosidade de ficar rolando o feed lá do Facebook, e tem lá os Reels, que são os videozinhos pequenos. Gente, eu já me perguntei várias vezes, o que eu estou fazendo assistindo isso aqui? Aqueles vídeos muitas vezes bobinho, que não tem malícia, não tem nada, mas está ali. E você assiste, dá risada. Quando você se dá por si, passou meia hora. Meia hora essa que foi roubada da comunhão com Deus, né? Então, gente, estejam atentos a isso. O celular ele tem até uma ferramenta interessante. A cada semana ele mostra quanto tempo de tela ficou ligada. E esses dias eu olhei o meu e assustei. Deu mais de acho que 4 ou 5 horas na semana. 4 a 5 horas, parece pouco, mas se você for ver, 5 horas na frente de uma tela ligada é muito tempo. E aí você faz um paralelo, quanto tempo você orou? Quanto tempo você leu a palavra? Normalmente é aquela oração de 5 minutos, né? 5 minutos por dia, 7 vezes 5, 35 minutos na semana. E 5 horas na frente do celular. Então Deus falou muito comigo nesse sentido, que aprisiona você de um jeito que rouba todo o seu tempo. Depois você fala, poxa, não tive tempo de fazer isso, não tive tempo de fazer aquilo. E muito menos tempo de oração e tempo de leitura, né? Então, assim, Deus falou comigo primeiro, né? Então, obviamente, eu quero crer que é da vontade dele que tenhamos esse start, né? Para que nós realmente nos olhamos para nós mesmos e vemos o que estamos fazendo errado. Estou certo? Como eu disse, tem muita gente que não tem esse problema. Eu acredito, né, que tem pessoas que são de oração, pessoas que são realmente de Bíblia e amém, glória a Deus. Mas muita gente não. Tá? Como orar? Né? Tem muita gente que tem essa pergunta, como orar? Não tem uma resposta muito assim, certa para responder como orar. Orar é você reservar um tempo, né? A Bíblia nos orienta, né? Para que tenhamos um momento, um espaço de tempo para nós, reservado de preferência, né? A Bíblia menciona, entra no seu quarto, fecha a porta, se coloque na presença do Senhor e fale com Ele, né?
não há necessidade de orarmos na igreja. Sim, orarmos na igreja, mas quando você vai se apresentar, você na presença do Senhor, só você e Ele, não precisa ter ninguém junto, que Ele que está te ouvindo em secreto ali, Ele vai te abençoar no momento oportuno, conforme a vontade dEle, né? Não tem assim uma regra para orar, mas sim, tem os momentos em que você ora intercedendo pelos irmãos, oração na igreja, por exemplo, oração que é apresentada aqui, pedidos de oração, né? Também é uma forma de oração, e ela, como eu disse, não tem uma regra, é assim ou é assado. Cada momento exige o seu tipo de oração, né? Podemos orar em silêncio, só em pensamento, podemos orar falando em voz alta, podemos orar cochichando. Deus, que é onipresente, onisciente, está ouvindo, né? E basicamente podemos orar em qualquer lugar, qualquer hora, né? Na farmácia, onde eu trabalho, como imagino que todos saibam, é muito comum eu atender pessoas que estão acometidas com alguma enfermidade, obviamente, mas muitas das vezes a gente percebe que a enfermidade não é só física, é sim algo emocional, uma ansiedade, uma depressão, e já por muitas vezes nesses tempos, né, me veio na mente, falei, nossa, eu queria estar mais em comunhão com Deus para eu poder orar para a pessoa e a pessoa, né? Mas eu não tenho essa comunhão, né? E muitas das vezes a gente deixa passar, a gente acaba não falando, nem fala de Jesus, né? Mas também não paga o preço para estar apto numa situação dessas de trazer uma palavra com sabedoria, né? Estar sensível ao Espírito Santo, porque eu vejo muito a experiência em casa com a minha esposa. Ela, graças a Deus, ela é uma mulher de oração. Ela está sempre lá com a Bíblia aberta, está folhando, está lendo, levanta as madrugadas para orar. E eu tenho visto os frutos disso na vida dela. É muito comum ela... de vez em quando ela conta, fala, nossa, eu fui no mercado, encontrei uma pessoa tal, e Deus me falou isso, ou pediu para falar isso, né? A gente fica meio com receio e tal, mas Deus cobra e faz a diferença na vida da pessoa. Aqui na igreja mesmo, os irmãos já devem ter observado, e às vezes, final de ceia principalmente, né? Eu acho muito bonito isso, a forma que Deus usa ela. Deus fala para ela, ela vem aqui, ela pega as flores, o pastor está ciente disso, sabe que ela faz isso. Pega uma flor, 2 ou 3 flores e, aleatoriamente, aos nossos olhos, ela entrega uma flor, dá um abraço. E depois, ela ouve o testemunho e faz, Andréia, estava precisando. Eu pedi um abraço do Senhor e você me trouxe. Eu acho tão bonito isso, tão bacana, né? A forma que Deus usa ela, né? Mas Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Basta que tenhamos a comunhão necessária, estejamos de ouvidos atentos ao que Ele quer que nos façamos. Então, assim, gente, eu quero lançar o desafio, gente. Se tem alguém, né, que está, assim, um pouco devagar em termos de oração e leitura, vamos começar devagarzinho, né? Eu quero começar também, eu também tenho essa dificuldade. Estou confessando nos irmãos aqui que muitas das vezes a gente é enganado por nós mesmos. Então, assim, quero desafiar os irmãos, aquele que não tem esse propósito de estar orando mais, de estar buscando mais, de estar se capacitando mais, para quê? Para que possamos ajudar os nossos irmãos, principalmente o diaconato, né? Os diáconos, as diaconisas. É muito importante que eles tenham uma vida de oração e estudo da palavra, porque eles que estão mais na linha de frente na igreja, que eles estão mais próximos das pessoas, né? Então, se eles estiverem realmente ali em comunhão com Deus, Deus vai mostrar, faz isso, faz aquilo, faz acolá, né? Para abençoar a nossa igreja mais e mais, né? Mas para isso a gente tem que pagar preço, né?
é dedicarmos um tempo maior de oração, um tempo maior de leitura, mas para isso temos que abrir mão das nossas mordomias que nós temos, né, do que o mundo oferece para a gente aí fora. Afinal de contas, não somos mais do mundo, né, somos daqui, de Deus. E como que estamos vivendo? Estamos vivendo da mesma forma como era antes? Só acrescentou a visita na igreja, os cultos e continua assim mesmo? Essa é a pergunta que eu faço. Não precisa responder, obviamente. Certo, meus irmãos? Falar um pouquinho sobre leitura, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus. Nós colocamos para Ele todas as nossas necessidades. Mas quando lemos a palavra, é Deus falando conosco. É Ele nos orientando, é Ele nos dando direcionamento. Nas mais variados. A Bíblia, ela é um livro, uma coleção de livros muito atual, muito atualizada. Toda necessidade que você tiver hoje, em 2023, você encontra uma resposta aqui. Você encontra nela as palavras que te direcionam, te exortam, te tiram de uma situação complicada, te colocam no caminho novamente. Então, é muito importante que tenhamos esse hábito da leitura, né, diariamente, nem que seja para quem for iniciar, né, não há necessidade de se ler um livro inteiro de uma vez, não, pode começar aos poucos, né, pode começar lendo uma página talvez, um versículo, mas tem que ler, tem que estudar, tem que estar antenado. Aí entra a escola bíblica, né? A escola bíblica, eu não consigo participar em todas as aulas, porque eu trabalho 2 domingos e folgo 1. Esse 1 que eu poderia vir, meus irmãos, que dificuldade, não consigo vir. Até porque às vezes não pega a sequência da aula, tudo mais. Mas é uma outra coisa que Deus tem me cobrado, que preciso demais tomar esse posicionamento. Se é que tenho no coração o desejo de ser salvo. Né? Eu sei que a salvação é pela graça, mas se nós levarmos a vida toda desleixada, sem conexão com Deus, a gente fica, irmãos, não se falar alguma besteira, pastor, o senhor me corrige, porque pode perder sim, viu? Não é porque muita gente fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Né? A palavra nos diz que aquele que perseverar até o final, né? Então vai entender o quê? Temos que estar conectados, atentos, né? Não sabemos, porque se a gente soubesse que ele iria vir daqui uma semana, eu começo, tá, beleza, mas não é assim que funciona. Então a gente precisa realmente dedicar a maior parte do tempo que nós pudermos ao estudo da palavra e à oração, né? Para que nós possamos realmente ter a certeza, ter a confiança de que Deus ele está nos ouvindo, a gente precisa conhecer Ele. Conhecer a forma como Ele trabalha, conhecer a forma como Ele age. E como que a gente faz isso? Através da Bíblia. É aqui que a gente vê as situações que são nos apresentadas e como Deus faz o que tem que ser feito. Então, assim, é muito importante para que nós tenhamos, como eu digo, para que eu confie na minha esposa plenamente, eu preciso conhecê-la. Né? Se da primeira vez que eu a vi, a gente não confia, a gente fica com o pé atrás, a gente fica desconfiado, será que ela é sincera, será que ela não é? Mas a partir do momento que a gente está junto, está conhecendo, está se conversando, vai crescendo dentro de nós uma confiança, uma certeza de que ela é quem diz ser. Com Deus não é diferente. Se nós tivermos uma comunhão com Deus, tivermos momentos de oração, leitura, a cada dia que passa, a nossa fé vai aumentando um pouquinho, a nossa confiança em Deus vai aumentando um pouquinho, até chegar a níveis
em que Deus pode nos usar tranquilamente. Mas isso é particular de cada um, né? Tem pessoas que conseguem ter uma dedicação maior, tem outras que não tanto assim, mas o que eu quero reforçar, a importância do estudo da palavra, né? Escola bíblica, sem dúvida alguma, é a oportunidade que a igreja abre para isso, né? Mas seria muito bom se houvesse mais reuniões, talvez menores, de pessoas com esse propósito, de estudar a Bíblia, de ter mais oportunidades, né? Porque muitas vezes você estudar a Bíblia em casa sozinho, vai surgir dúvidas, vai surgir situações que você vai ficar, poxa, mas e agora? Né? E é na escola bíblica que você tem essa oportunidade de pegar lá o presbítero Fernando Coutinho, colocar ele na parede e falar, não, me explica isso aqui agora. Né? E normalmente, como os irmãos percebem, no dia a dia, nos cultos, a gente muitas vezes não tem essa oportunidade. Né? Às vezes até, né, quando é mais emergencial, a gente chama o pastor do lado, pergunta tudo mais. Mas na prática a gente percebe que isso não acontece. Né? Então, assim, tem dúvida, pergunte, procure fontes seguras, fontes que realmente vão te ajudar. Né? Preferencialmente o seu pastor, os seus professores de escola bíblica, estão mais capacitados para nos ajudar. Né? Eu até pesquisei aqui a respeito de oração. Foi feita uma pesquisa, uns testes, vamos dizer assim, né? E os cientistas chegaram à conclusão que a oração, ela gera alguns benefícios físicos para quem a pratica com frequência, né? Eu achei muito interessante. Até, por exemplo, aqui, ó, que eu pesquisei, redução do estresse e da ansiedade. Hoje em dia, quem que não é estressado e não é ansioso nesse corre-corre que é aí fora? Né? São poucos os que conseguem driblar essa situação. Aí vai lá, ó, a oração pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que o organismo produz, que faz com que, se ele tiver muito em falta, a pessoa fica muito estressada, tal, e se ele tiver na dose certa, a pessoa se acalma e tudo mais. Então, ele interfere, por exemplo, nisso. Eu achei muito interessante, né? Uma interferência física do ato da oração. Melhora do sono, né? Muitas pessoas sofrem com esse problema da insônia. Eu vejo lá na farmácia, muita gente toma medicamentos para dormir, indutores de sono. Dorme, desliga, mas acorda, com perdão da palavra, um bagaço, porque muitas vezes a pessoa não descansa, né? E, lógico, existem situações e situações, né? Mas, como regra geral, a oração ela vai proporcionar uma melhora nesse quadro. Né? Lógico, tem pessoas que necessitam realmente fazer uso de algum medicamento, senão ele não suporta. Né? Redução de dor, por exemplo, né? Ajuda até na questão de diminuir a nossa sensibilidade à dor. Né? Aumenta a sensação de bem-estar, interessante. Né? Então, tem muitas situações que a gente conseguiria resolver através de uma oração bem feita, uma oração realmente daquela que você se entrega a Deus ali, né? E Deus, ele traz o que você precisa. Melhora de autoestima, olha que interessante. Redução de depressão e ansiedade, né? São alguns dos benefícios que eu pesquisei da oração. Então, gente, basicamente é isso que eu queria passar para a igreja, né? Baseado em experiências próprias que eu tenho, né? E que Deus falou comigo a respeito disso, né? Me cobrou isso, né? Vamos falar mais claramente, no sentido de... Não falou com essas palavras, mas a gente entende, viu? Você vai ficar até quando desse jeito? Você precisa me conhecer melhor, você precisa aprofundar no conhecimento a meu respeito. Como que você vai ficar desse jeito? Eu quero te usar, eu preciso te usar, eu tenho pressa de te usar, como foi a palavra que ele usou através da missionária, e você fica aí. Né? Então, assim, às vezes a gente se sente meio acuado por Deus, né? Mas Deus repreende, Deus puxa a orelha porque Ele ama, né? Porque Ele quer nos ver
salvos, Ele quer nos ver na presença dEle. E aí surgem essas situações que nos constrangem muitas das vezes, né? Eu até me atropelei um pouquinho, né? Eu ia ler o versículo no início da ministração e no fim acabei pulando. Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo, porém, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui é uma confirmação bíblica do que eu passei para os irmãos. Amém, meus irmãos? Aquele que está firme na oração, continue, persevere, não desista. E aquele que está devendo um pouquinho, se organize para começarmos a buscarmos mais a Deus, e vocês vão perceber que a coisa melhora por demais, no sentido de estarmos mais alegres, mais felizes, né, desempenhando os nossos trabalhos na igreja, secular, nosso contato com as pessoas, né, estarmos mais capacitados para poder ajudar as pessoas. Afinal de contas, né, a Bíblia nos diz que seríamos conhecidos como cristãos, como os filhos de Deus, pelo nosso amor ao próximo, e não por outra situação. Então, para que nós realmente desempenhemos esse amor ao próximo que a Bíblia nos pede, nós precisamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos olhar o nosso irmão, aquela pessoa, né, que às vezes a gente brinca, mas tem pessoa que exige um pouquinho mais para amar, tem outras que é mais fácil, né? Mas a partir do momento que nós tivermos essa comunhão, e nós vamos começar a ver a pessoa com os olhos de Deus e não com os nossos, aí essa coisa se torna mais fácil. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha conseguido me expressar e os irmãos tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Deus abençoe. Obrigado.